O Inter de novo, Heitor, outro cruzamento na área, tentou Lindoso, gol de Thiago Galhardo! Cruzamento do Heitor, subiu o Lindoso, passou por ele, Thiago Galhardo nem tirou o pé do chão, estava livre. A bola procura o goleador do Campeonato Brasileiro em uma fase iluminada. Bate nele, vai pro gol, só dá Thiago Galhardo para o Atlético não fugir na liderança. O Inter cedo, muito cedo já faz o primeiro gol em cima do Furacão. Com ele, tinha que ser Thiago Galhardo de Moliné. E na repetição da jogada que gerou o escanteio. Cruzamento não foi feito, cobrança de escanteio curta, chegou no Heitor. Do lado da área fez o cruzamento para encontrar Thiago Galhardo. E que momento vive o artilheiro do Inter na temporada. Só teve o trabalho de deslocar o goleiro Jandrei para Maurício Saraiva no Beira-Rio abrir o placar. O Inter vence por 1, o Atlético Paranaense tem 0. Todos os elogios do Douglas e do Gustavo fazem sentido para o grande protagonista do Inter em 2020. Mas eu quero fazer o elogio anterior à conclusão. Mais uma vez, o cruzamento do Heitor não é um cruzamento. É um passe com endereço, com CEP, com todo o detalhamento. Bairro tal, rua tal, prédio tal, apartamento tal. E com essa precisão, caindo na cabeça do Galhardo, é caixa, Bertoncello. E Thiago Galhardo, numa fase espetacular, é o artilheiro isolado desse Brasileirão com 13 gols marcados. E depois da lesão de Paulo Guerreiro, o Inter marcou 20 vezes. 13 gols destes 20 foram do Thiago Galhardo. O Inter volta para a segunda colocação do Brasileiro com 28 pontos e 2 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. No primeiro pau do Lindoso, Cuesta tenta subir, corta Thiago Heleno, voltou para o Heitor, levantou para Abel Hernandes, gol! Internacional, de novo Heitor, talvez até nem tentando aquele passe açucarado que ele já deu para Thiago Galhardo, agora mais numa dividida, mas encontrou Abel Hernandes dentro da área, um toque de cabeça, o Bandeira deu legal, o Abel Hernandes encobriu o goleiro Jandrei e aos 35 do primeiro tempo, 2-0 para o Inter, o vice-líder do Brasileirão em casa mostrando a sua força de Moliné. E está surgindo um lateral direito dono da posição, Heitor, da base colorada, faz a sua segunda assistência no jogo. Um cruzamento que, digamos, totalmente despretensioso, mas o oportunismo de Abel Hernandes, centroavante, se antecipando ao goleiro Jandrei, deslocou o arqueiro do Atlético Paranaense para ampliar o marcador. Agora, Maurício, 2 Inter, Atlético Paranaense 0. Bom, a ser confirmado o gol, porque ele ainda está sob revisão, o Heitor de novo, desta vez muito mais pelo acaso do que pela competência, como no primeiro gol, serviu o Abel. E aí vamos à jarra meio cheia ao invés de meio vazia. O Inter tem 3 chances de gol no jogo. 2 delas converte. Isso é competência, Bertoncello ou Diori. Não sei quem vem antes, porque o gol está sob júdice. Vai lá, Diori. Pela imagem que a gente tem, Maurício, é um lance mais uma vez ajustado, mas na hora do toque do Heitor, havia um jogador do Atlético Paranaense que com a perna direita esticada por baixo parecia dar condição para o Abel Hernandes para que ele pudesse entrar ali e fazer o cabeceio. Mas tudo isso é muito no detalhe, porque o frame do momento de contato do Heitor com a bola é muito importante para determinar se está ou não em condição legal o Abel Hernandes. Se o frame da imagem parada está correto, se é o mesmo que o árbitro de vídeo vai ter, o gol será validado porque havia a perna do jogador do Atlético Paranaense dando condição. Para o Christian para Richard para Carlos Eduardo, botou na frente, chegou na linha de fundo, cruzou na entrada da área, Renato Kaiser, gol! Gol do Atlético do Paraná! Uma jogada que começa num erro bizonho de Moisés no meio-campo, armado contra-ataque na velocidade de Carlos Eduardo, cabeceio de Renato Kaiser. Eu falei que o Kaiser quente dava dor de cabeça. André Silva, 2-1 a favor
do Internacional ainda, mas desconta o Furacão. Além do que você já citou da questão do Moisés, Manhago, méritos para quem fez o cruzamento aqui pela direita, na medida, com endereço, como diz Maurício Saraiva, cruzou muito bem o Carlos Eduardo. E aí, entre os zagueiros do Internacional, sem marcação, cabeceou para baixo, como manda o figurino Renato Kaiser, desconta o Furacão no Beira-Rio. A parte final do gol tem muito mais mérito do Atlético no cruzamento do Carlos Eduardo e no cabeceio para baixo do Kaiser do que defeito da zaga do Inter. Mas a origem é toda ela de um erro individual de um jogador que tecnicamente é muito frágil, cuja volta à equipe titular é uma decisão pessoal do treinador, que pouco se justifica no campo, mas é legítima. Erro do Moisés, erro técnico do Moisés, 1-2, Bertoncello. E é o 5º gol de Renato Kaiser neste Brasileirão, o 2º pelo Atlético Paranaense. Ele tem 3 gols marcados pelo Atlético Goianiense. E o pior ataque da competição consegue vazar a equipe do Internacional. Agora o Atlético Paranaense tem 11 gols marcados no Brasileiro e o Inter 10 gols sofridos. Mesmo assim, a vitória mantém o Inter na 2ª colocação.